Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Conhecereis a verdade, disse o Cristo, e a verdade vos libertará. Quais são os agrilhões que nós trazemos dentro de nós? Quais são as prisões que muitas vezes encarcera a nossa mente, o nosso sentimento, a nossa alegria, o nosso bem viver? A verdade vem sempre daquele que sabe mais. A verdade vem sempre daquele que enxerga mais. A verdade vem daquele que sabe o princípio, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que sabe de onde viemos, aquele que sabe para onde vamos. Quando buscamos a verdade, buscamos o saber, buscamos o sentir, buscamos o princípio de todas as coisas. A mente vai evoluindo, o espírito vai aprendendo. Aos poucos vamos nos conhecendo e vamos divisando a nossa energia com a energia daqueles que estão à nossa volta. De repente, algumas coisas que lhe eram lícitas de fazer, hoje não são mais. De repente, algumas coisas que era simples de se realizar, hoje não são mais. De repente, as pessoas que antes eram amigáveis em seu convívio, hoje não são mais. O espírito muda a sua energia. E mudando a sua energia, muda a sua vibração. E mudando a sua vibração, muda a sua inter-relação com aqueles que estão ao seu redor. As pessoas se afastam e se aproximam pelas virtudes daquilo que exercem, aquilo que acreditam, aquilo que fazem, aquilo que exemplificam, aquilo que praticam. E esse exercício diário faz mudar o teu ser a todo instante. Isso se faz criar dentro das pessoas uma energia única, como uma identidade espiritual, o que vai te fazer em alguns momentos se aproximar de alguns grupos ou se afastar deles, se aproximar de algumas pessoas ou se afastar delas, se aproximar de algumas companhias ou te afastar delas. Quando Cristo na terra teve que ir ao deserto, ele começou a perceber as mudanças, as nuances, as vibrações diferentes que já estavam ocorrendo com todas as pessoas ao seu redor. Algumas pessoas que começavam a aflorar mais os bons sentimentos. Algumas pessoas que aprenderam a se perdoar, que aprenderam a renunciar, que aprenderam a amar e ajudar. Espíritos que poderiam parecer aos homens duros de pensamento, exatidão, vontade, até mesmo de desejos. Mas dentro das suas almas brotavam uma energia de tamanha grandeza que ele sustentaria na fé para suplantar todas as dores, todas as dificuldades, todos os medos, todas as limitações. Essas pessoas, quando aproximavam do Cristo, se alimentavam da sua voz, da sua palavra, do seu olhar, da sua vibração. E eram espíritos que se moldavam em fé, em caridade, em persistência, para um dia chegarem também a entender toda a grandeza do reino de Deus. Mas existiam outros, que quando Cristo lhes falava ao coração, ecoavam então todos os seus medos, as suas dúvidas, os seus sentimentos de perda, de posse, os seus sentimentos de uma hierarquia material que era sustentada apenas em suas cabeças, não na cabeça de Deus, não na cabeça dos santos,
não na cabeça daqueles que aprenderam a desenvolver em suas almas a energia de amor. Caifás, um homem muito duro dentro dos seus sentimentos, quando ouviu Jesus pela primeira vez, sentiu medo. Seu espírito sentiu autoridade que ele não encontrava nem nos líderes romanos que ali estavam. Ouviu de Jesus sobre o medo, sobre a fé, sobre a cura, sobre a mentira, sobre a verdade, sobre a caridade. E começou então a avaliar seus próprios passos. E todas as vezes que sua mente voltava ao passado, ele se lembrava de um erro. Tentava achar aqueles que ele tinha ajudado e pouco conseguia ver. Lembrava de algumas pessoas que ele tinha beneficiado, mas em troca sempre de um bem maior. Alguma coisa que lhe sustentasse, alguma coisa que lhe beneficiasse ou que lhe ajudasse em seu poder. Quando então viu Jesus pela primeira vez, a olhar aos seus próprios olhos e enxergar a sua própria alma, todos os seus pecados vieram à sua mente. E ele teve medo. Queria então combater Jesus como quem combate o mal. Mas o mal não estava fora, o mal estava dentro dele. Juntou a outros, conversou com outros, reuniu com outros, até o dia que conseguiu, junto com os príncipes da terra, tentar destruir o príncipe de Deus. Achava que fazendo isso, a sua mente iria se libertar. Achava que fazendo isso, todo o mal iria acabar. Mas quando viu Jesus sendo crucificado, e toda a tempestade que ali se formou, sentindo a terra tremer aos seus pés, e sentindo muito dos prédios, das construções, das edificações também se abalarem em seu firmamento, novamente se abalou. Abalou o seu espírito. Novamente começou a pensar o que este tinha feito, mas ainda não tinha arrependimento. Guardava dentro dele um sentimento ruim, um sentimento de ódio, um sentimento de mágoa, e acreditava que o seu poder iria ser maior. Um dia chegou também no dia em que Caifás iria deixar o seu corpo na terra. E ele então voltou ao plano dos espíritos, com toda a sua elite, com todos aqueles que seguiam a sua palavra, com todos aqueles que queriam se beneficiar, que queriam se ajudar, que queriam apenas os prazeres da carne. As leis não eram as leis de Deus. Eram as leis que muitas vezes ele criava para poder fazer subjugar aqueles que ele se sentia menores, inferiores ao seu conhecimento. Voltando ao plano dos espíritos, novamente ele começou a organizar. Organizou os espíritos que ali estavam, começou novamente a juntar todos eles, para que ele pudesse dar continuidade ao seu reino, não mais um reino encarnado, não mais um reino material, um reino de espíritos, que faria de tudo para manter-se no poder, porque o poder não cessa na mente do espírito quando ele deixa o corpo. Ele continua com seus desejos, suas ambições, e tenta de todas as formas manter o que tem, enquanto não aprender a compartilhar do seu amor. Nessa mesma esfera espiritual, montou-se uma pequena cidadela, uma cidadela que influencia até os dias de hoje aqueles que na terra estão, aqueles que se sentem muito radicalizados, aqueles que defendem muito, com muita impiedade, os seus direitos, aqueles que se julgam estar defendendo Deus, mas acabam defendendo o mal, aqueles que lutam contra outros e colocam sempre a supremacia do seu conhecimento, achando que a sua autoridade vem apenas da inteligência, e se esquece
da maior de todas as inteligências do Espírito, que vem pela alma, pelo amor, pela caridade e pela compaixão. Esse mesmo Espírito, passado tantos anos, ainda continua a desenvolver o seu trabalho e ainda influencia muito desses chamados religiosos que estão na terra, esses que levantam-se nações contra nações, esses que tentam impor da sua vontade os seus direitos, mas pouco conhecendo dos seus deveres espirituais. Esses que não praticam a caridade, porque acham que a caridade simplesmente é um conceito, é algo criado por alguns para satisfazer esses ou aqueles. Pobre almas que ainda vivem na ignorância, pobre almas que ainda se deixam levar pelos seus sentimentos ruins, mas que aos poucos, pouco a pouco, vão conseguindo também ser envolvidos por uma energia maior daqueles que defendem as vibrações do Cristo, daqueles que rezam pelas almas que choram, daqueles que cuidam dos que estão doentes, daqueles que vão visitar os que estão encarcerados, daqueles que levam o pão, aqueles que têm fome, e a água, aqueles que têm sede. E dessa forma, essa energia vai diminuindo o poder desses espíritos, porque até mesmo aqueles que os seguem, um dia sentem dor, um dia sentem fome, um dia sentem medo, um dia sentem solidão. E quando isso acontece, ao lado um espírito de amor, um espírito de luz, um espírito de paz, um espírito do Cristo, se faz presente ao seu lado para estender-lhe a mão, para demonstrar que o julgamento é sempre de Deus, que não se pode culpar nem condenar, que não se pode tirar sem se doar, que não se pode demonstrar algo sem o fazer. E esses espíritos, pouco a pouco, são também acolhidos pelo manto sagrado de Nossa Senhora. Quando tu for fazer a tua prece, ore. Ore por todas as almas ignorantes que ainda existem. Ore por todos aqueles que ainda acham que estão fazendo certo, mas fazem errado. Ore por todos aqueles que não veem, mas não com os olhos do corpo, com os olhos do coração, e que muitas vezes se tornam surdos diante de uma mensagem de amor que só vem a redenção do seu próprio espírito. Quando tu começa a mentalizar isso, quando tu começa a acender uma vela em sua casa para um pedido qualquer, e tu firma também uma vibração de amor para que a energia do Cristo se manifeste em sua vida e na vida daqueles que estão ao seu caminho, essa energia começa a propagar e começa a adentrar todos esses vales sombrios, onde essas almas ainda julgam ter poder. Mentalize sempre a energia de Nossa Senhora. Mentalize a energia de Nosso Senhor, para que se faça luz onde ainda há sombras, para que se faça amor ainda onde há trevas no coração. Que Deus bendiga a todos vosotros. E graças. Pessoal, gostaram da mensagem? Então clica aí no gostei, no like, compartilhe, se inscreva no nosso canal que você vai receber todo dia uma mensagem nova vindo lá do mundo espiritual para o seu coração. Esse é o nosso canal. Gostou? Gostei. Compartilhou? Compartilhei. Se inscreveu? Eu me inscrevi. Eu recebo. Faz a sua parte.